O técnico Roger Machado confirmou que o Internacional busca um camisa 5 e que está, inclusive, ligando para alguns atletas que já trabalharam com ele para vir ao estádio Beira-Rio. Enquanto isso, o Departamento de Futebol Colorado libera um dos seus jogadores para assinar com um clube italiano. O Inter faz uma promoção de ingressos para o retorno do Campeonato Brasileiro. E ainda, Gabriel Mercado de volta, mas a dúvida segue sendo a lateral esquerda. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Inter tu encontra nos conteúdos aqui do canal. Faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve, ativa a notificação, aquele sininho do lado do inscrever-se, sem esquecer também do like, que é importantíssimo, e o teu compartilhamento. KTO.bet.br, minha casa de apostas aqui no Brasil, e pode ser a tua também. Tem o link no comentário fixado ou então na descrição do vídeo. Vai lá, te cadastra, te registra, não demora 2 minutos. E quem sabe tu pode te tornar o maior palpiteiro do Brasil com a Liga do Milhão da KTO. É um site para maiores de 18 anos e uma plataforma que tu tem que brincar sempre com moderação e responsabilidade, beleza? O Inter faz uma promoção de ingressos agora para o retorno do Campeonato Brasileiro, né? O jogo contra o Vitória neste sábado, volta do Campeonato Nacional, enfim, aquela coisa toda que a gente já vem falando aqui, depois de um mês parado, torcedor naquela ansiedade, naquela vontade de ver o time jogar, projeção de 25 mil torcedores, mas a partir das 16 horas e 30 minutos tem ainda um custo um pouquinho mais barato, tá? Principalmente porque agora 80% de desconto para a modalidade campeão do mundo, com portões 13 e 7 a custo de R$14 e áreas livres no valor de 44. Lembrando, né, que a Nada Vai Nos Separar, que costumeiramente tem 20% de desconto, vai ter 40% de isenção, e aí os preços vão variar de 42 a R$132. Lembrando que o jogo ele é decisivo para o Inter sair, inclusive, do Z4. Uma vitória diante do Vitória tira o Inter da 17ª colocação e faz subir alguns pontinhos. O Inter que tem, né, agora uma sequência contra o Vitória, depois o Ceará, depois o Santos e depois o Vasco da Gama, antes de enfrentar o Fluminense pela Copa do Brasil. E esses 4 jogos vão ser de recuperação no Campeonato Nacional. O Roger confirmou que o Inter está atrás de um volante. E aí aqui a gente tem várias leituras da frase dele, tá? Primeiro, a primeira de todas é que ele, Roger, está ajudando o departamento de futebol a trazer algum atleta ou a contratar algum atleta. Por quê? Ele concedeu uma entrevista para a GZH e para a Rádio Gaúcha. Na verdade, assim, ele está falando com vários veículos. Hoje, nos primeiros momentos, são os tradicionais, ou os que são da imprensa isenta, vamos dizer assim, né? Não tem os identificados. Mas o Vozes do Gigante, provavelmente Canal do Baldaço, Rádio Inferno, e de repente algum outro identificado com as cores do Internacional também vai entrevistar, vai trocar uma ideia com o treinador. Por que eu estou dizendo isso? Porque senão parece que a gente só está pegando e chupando informação dos demais colegas, né? E não é bem assim. Eu quero só pegar uma frase para te trazer um bastidor a respeito disso, tá? Primeiro de tudo, ele fala o seguinte: nós temos a necessidade de um volante pela lesão do Fernando. E aí ele deixa muito claro, temos poucos jogadores à disposição. Há o Thiago Maia, o Bruno Henrique, o Diego Rosa e o Oscar Romero. E aí ele diz o seguinte, ele tem uma preferência por jogar um pouco mais atrás, pegando o campo de frente, mas também essa posição buscamos, né? A posição de 5 e também a posição de 8, se der para fazer um híbrido ainda melhor. E aí ele diz, a busca não tem sido simples porque quem não tem capacidade de investimento tem que usar a criatividade, inclusive a influência do treinador. E aqui eu vou mais uma vez falar sobre o Kaique, do Juventude. O Ronaldo já veio por influência do treinador, foi o próprio Roger que também botou ele na parada aqui no início do ano, e
outros jogadores que ele também já conheceu e que ele já indicou, tem indicado para o departamento de futebol para compor aí o grupo do Inter do segundo semestre. E aí ele diz que o clube está trabalhando bastante, tem muitos contatos, muitas prospecções e a todo momento se faz uma conversa com alguém. Só que o número que vamos conseguir fechar eu não tenho como dizer, nem quando também, né, vai vir um reforço aqui. Neste momento, a gente está liberando um jogador, em vez de trazer outro, né? E aí é o goleiro, que a gente já vinha também tratando aqui há um tempo, é o Henrique Menck, uma das promessas das categorias de base do Internacional, falando então, né, sobre ganhar mais experiência, ou falado dentro do Beira-Rio, né, que ele ganharia mais experiência saindo do clube neste momento. Vai jogar na Itália, no time do Fábregas, inclusive, né, é o reforço do Como, da Itália. Ele foi liberado, já viajou, inclusive, está definindo os últimos detalhes da negociação, e aí vai ser um modelo de empréstimo, um ano, com um passe fixado. Muito semelhante com o que aconteceu já também com outros jogadores da base do Inter, alguns retornaram, outros estão indo para outros times agora, que é o caso do Matheus Dias, por exemplo, que vai ser também liberado junto com o Henrique, para continuar nesse processo, né, de desenvolvimento, para que de repente lá na frente venha a ser utilizado ou então seja uma moeda de troca, uma espécie de um cheque em branco, alguma questão nesse sentido, tá? Vale lembrar que o Henrique Menck ele está no Inter desde os 9 anos de idade, tá? Ele é de Santa Catarina, natural de Balneário Camboriú. E aí ele vem, então, desde do sub-10 até a sub-17, basicamente conquistando aí alguns títulos pela base do Internacional, mas ainda se acha interessante não segurar ele aqui. Fazer ele ganhar ritmo de competição e principalmente o europeu, né? Para poder pegar e a partir daí, então, ter rodagem, ter experiência e quem sabe até um dia assumir a trave do Internacional, tá? A dúvida do Inter ainda segue sendo o Bernabei. Por mais que ele tenha trabalhado hoje com os companheiros, ainda não se sabe se ele vai ser relacionado para o jogo diante do Vitória ou não. Ele tem feito trabalhos esporádicos, na verdade eu não vou nem dizer esporádicos, assim, ele vem trabalhando ao longo da semana num aumento gradativo, não apenas de carga, mas também de minutagem junto com os demais companheiros. E aí, por isso que a gente coloca a dúvida, coloca inclusive a dúvida do Bernabei por conta do Cauã, que é lateral esquerdo da base, veio treinar com o profissional. Tem o Ramon, o Pablo foi jogar em Fortaleza com o Sub-20. Então, a gente está vendo aí que os jogadores da lateral esquerda estão ganhando minutagem para, de repente, suprir aí uma ausência de repente, mais uma semana aí do Bernabei. Quem vai voltar é o Gabriel Carvalho, o Gabriel Mercado, perdão, né? O Gabriel Mercado, depois da lesão no ligamento, chegou até a, inclusive, ter um vídeo, né, muito emocionante nas redes do Internacional, em que os jogadores, a esposa, amigos também falam, né, sobre toda a resiliência que passou aí o El Viejo, né? O El Viejo, como falam aí, chamam ele no vestiário colorado, e agora ele vai ser relacionado depois de longos meses, né? Foi um período que, se a gente for olhar para a idade dele, é um absurdo ele retornar e retornar bem, né? Tem, inclusive, quem diga que se deixar ele busca a titularidade. E aí a gente está falando do lado direito que tem o Vitão e do lado esquerdo que tem o Vitor Gabriel, né? O Vitão teria que sair do lado direito para ir para o lado esquerdo para o Gabriel Mercado voltar a ser titular, literalmente como era antes, né? O parceiro do Vitão, como antes na hora da sua lesão, tá? Ele está recuperado, então vai, graças a Deus, aí voltar o Gabriel Mercado. Mais ágil. Sabia que tá precisando de grana, né? Eu tenho certeza que tá precisando de grana. Eles podem te ajudar com uma parte do teu fundo de garantia. Quem sabe tu pode retomar aí a tua vida financeira, a tua saúde financeira. Fala com eles no número que tá aqui na descrição do vídeo, ou então até nesse aí que tá na tua tela, porque certamente eles vão te atender. Em menos de 24 horas eles colocam uns pila no teu bolso. Mesmo tu tendo um emprego estável, tu pode sim fazer uma retirada do fundo de garantia por uma série de condições especiais que não só o governo, mas principalmente a Mais Ágil sabe muito bem como resolver. Valeu? Eu sei que tu tá com esse problema. Chama eles e resolve. E a gente vai conversando ao longo de toda a noite. Forte abraço. Tchau.